E, Kleber, é uma coisa até que é básica, mas muita gente acaba esquecendo, nem fazendo, né? Que é É, a ficha técnica, né? a ficha E técnica. deixa para depois, não é? Exatamente. Eu tenho até um case, né? Ou seja, um exemplo. Nós fizemos um trabalho aqui numa empresa, que era a empresa que mais vendia bolo em Fortaleza, e o cliente, ele fazia a venda, o preço do bolo dele é aquele segundo que eu falei. O primeiro é o que eu vendo do jeito que eu quero, e o segundo é o do mercado. Ele fez Sim, pesquisa de quanto a unidade do bolo era vendida, e ali ele começou a vender. Só que sei. acontecia, olha o perigo. É importante a gente dizer isso quando a gente não faz a gramatura para a ficha técnica. Os confeiteiros dele, tá certo? Fazia o bolo como a gente faz o bolo, como a nossa avó, a nossa mãe fazia o nosso bolo. Colocava na panela, farinha, e jogava lá e fazia a massa, depois colocava dentro ou seja, das né, daquelas que faz o bolo, né, As formas, as das formas. formas, colocava nas formas e levava. Eu tive a preocupação de pesar. Eu peguei uma Aham, quantidade grande de bolos, não sei se foram 50 bolos, né? E aí eu pesei e dividi pela quantidade de unidade de bolo. Se eu pesei 50, quanto é que foi o quilo, dividi e fiz o peso médio. O que estava acontecendo? Ele estava perdendo muito dinheiro, porque tinha alguns bolos que tinham um peso muito maior. O cliente comprava o bolo por um valor, ele não vendia que o cliente estava levando mais peso, porque nessa época não era vendido, porque hoje a gente trabalha muito pelo peso, né? Nessa época era unidade. Então ele aham. comprava por unidade, levava muito mais peso. E o que é que nós fizemos para esse cliente passar a ter uma margem de contribuição maior por cada unidade de bolo? A gente definiu porções, tá certo? Para cada unidade que a gente chama do traço, né? Ou seja, ele faz uma massa para 10 bolos, para 15 bolos. Então a gente definiu, colocamos nos saquinhos, tá? Pequeno, que tinha uma pessoa que nasceu uma atividade, que essa pessoa era para pesar e fazer as composições. Ele unificou o peso de todos os bolos com o mesmo preço. Aí ele passou a ter um preço seguro,